Leve, uma obra muito amada, mas também odiada. Uma obra que foi muito citada aqui, não tem história. Muita gente concorda que o Solo Leveling é um anime sem história, é um anime sem profundidade, mas eu acho que muita gente está errada sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Realmente Solo Leveling é um anime sem história? É um anime fraco? Ele é um anime que não tem profundidade? Vamos conversar no geral, galera. Essa daqui é a minha opinião e uma análise que eu tive total sobre Solo Leveling após assistir alguns animes no geral. Eu espero que vocês curtam o vídeo. Claramente não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Tá, a primeira coisa, galera, pra não tirar a conclusão desse vídeo, eu tinha assistido algum shonen esses dias, só pra citar assim resumidamente. Esses dias eu tive que tirar o season, então eu não pude nem gravar nada, então eu fiquei assistindo anime quase o dia inteiro, por 2, 3 dias. Então assim, eu assisti uns animes que tem uma base parecida com Solo Leveling, e são bem a essência que eu falava assim, que Solo Leveling é um anime bom, porque é um anime resumido, é um anime sem mimimi, é um anime sem exceção de linguiça, etc. E sim, isso é uma das partes positivas do anime, mas eu assisti outros animes que têm a mesma essência de Solo Leveling, que é uma essência que está se tornando, vamos dizer, normal na comunidade de animes. Só que eu vi que a maioria deles não tinha nenhum terço da essência principal da obra, da grandeza que Solo Leveling tem. Não é porque o Solo Leveling veio primeiro que eles, nada a ver, mas o jeito que Solo Leveling faz você assistir, o jeito que Solo Leveling faz você se aprofundar, você ficar vibrado no anime, é uma coisa de outro mundo. Até hoje poucos animes chegaram perto. Pra me dizer, os animes que chegaram perto no nível de Solo Leveling foi a primeira temporada de Herói de Escudo, que foi incrível. Deixa eu ver um outro anime do Rimuru também, as primeiras temporadas incríveis também. Então assim, poucos animes chegam ao nível de Solo Leveling. Mas por que isso? Realmente é porque o anime não tem história? Mais fácil de entender? Eu acho que assim, o anime em si, ele tem uma história. Ele tem uma história. O anime de Solo Leveling sim tem uma história. Eu acho que o anime de Solo Leveling, ele tem uma história que muita gente diz que é rasa. Ele não tem uma história tão rasa assim, não. Ele tem uma história essencial. Assim, vou ser sincero, os personagens secundários, ele não aprofunda nem um pouco. E beleza, tá tudo bem. Eu acho que assim, muita gente até fala, pô, mas eu queria saber de tal A, B e C. Sim, realmente ia ser interessante. Mas nunca foi proposta essa essência da obra. A obra sempre foi histórias de Song Ji-woo, o Monarca das Sombras. Foi simplesmente a história dele do começo ao fim. E assim, isso que é o legal. A obra te entregar o que ela se propõe a entregar, que é o que Solo Leveling tem. Assim, Solo Leveling não tem... A questão de não ter encheção de linguiça é um ponto mega positivo na obra, sim, porque se encaixa perfeitamente com o estilo da obra, que é um shonen de luta, e é um shonen que o protagonista tem que evoluir muito rápido. Não é uma evolução a longo prazo, não é 10 episódios para aprender o Rasengan, não. É um episódio pronto, é 2 episódios no máximo, e essa é a essência da obra. Mas o legal é que não tem somente... Só essa essência é o suficiente para a obra ser boa? Não. Solo Leveling tem outras coisas que fazem a obra ser espetacular. Uma delas é a história. A história, não vou ser sincero, a história não aprofunda muita gente, mas aprofunda o personagem principal. Você sabe quem é o personagem principal, você sabe quem é a irmã dele, você sabe quem é o pai dele, você sabe quem é a mãe dele, você sabe o que acontece com o pai dele, o que aconteceu com a mãe dele, o que acontece com a irmã dele. Então tem tudo isso. Então tipo assim, o foco principal é o personagem principal. Não é nem A nem B, seu, é o personagem principal. E é isso. E a essência do personagem é uma essência bem humana. Ele tem uma essência humana. Ele é um personagem que ele começa fraco. Não é a escolha dele ser fraco, mas ele começa fraco. Ele é um dos piores caçadores. Ele não escolheu ser, ele simplesmente nasceu com o poder de um dos piores caçadores. E se ele não tivesse ganhado o poder do Monarca da Sombra, ele continuaria sendo um dos piores caçadores. Que é uma realidade, vamos ser sinceros. Se nós hoje fosse pro mundo de Shonen, ou se nós fosse pro mundo de Naruto, ou até mesmo pro mundo de Pokémon, ou o mundo de Yu-Gi-Oh! Outro anime, nós não ia ser o protagonista. É a realidade, hoje em dia nós não somos protagonistas da nossa própria vida, do jeito que é o mundo hoje em dia. Então sim, dificilmente a gente ia ser o protagonista. Igual ele não era o protagonista. Ele era bom, ele era legal, ele era uma ótima pessoa, mas ele era fraco. Isso já era o básico pro pessoal tratar ele mal. Isso é uma realidade. É uma realidade do mundo. Isso é bem legal, porque é uma realidade do mundo.
do mundo. Essa é a verdade do mundo. Quanto mais fraco você for, pior as pessoas te tratam. Quanto mais pobre você é, pior as pessoas te tratam. Eu não tô dizendo literalmente todo mundo, mas muita gente é assim. Muita gente é assim, muita gente é por cor, muita gente é por dinheiro, muita gente é por força mesmo, realmente. Então, assim, força literalmente não só força física, mas força de poder, tipo um governo, assim, entende? Coisa do tipo, e é uma realidade. E ele era fraco e todo mundo desprezava ele. Claramente não todo mundo literalmente, mas muita gente. Ele era inteligente? Sim, ele era super inteligente. Ele era estrategista. Ele era uma pessoa excelente e otimamente boa. E aí chegou um ponto em que ele percebeu que não adianta ele ser bom, ser inteligente, ser nada. Isso não é o suficiente contra uma pessoa que é muito mais forte do que ele. Ele quase morre por causa disso. E no último segundo ele tem uma segunda chance. Que é uma realidade, às vezes nós temos uma segunda chance. E o anime ele traz um personagem muito humano. Muito humano. E além disso é um personagem que nós vemos a evolução. Você vê ele fraco, mas você vê ele forte. E você entende o porquê ele chegou lá. E o esforço que ele teve. Não foi simplesmente o poder que ele ganhou e pronto. Não. Ele não ganhou o poder. É igual sempre eu falo. Ah, pô, todo mundo fala. Ah, mas o Naruto tinha Kurama. Não é só ter Kurama, não é só ter o poder. Não adianta nada se você ter o poder e você não treinar. Luffy é a prova disso também. Luffy tinha Gomu. Ele não tinha poder. Só tinha uma fruta da borracha. Pra muita gente isso é uma fruta horrível. Mas ele usou sabedoria. E é isso que o Solo Leveling mostra. Ele mostra um personagem evoluindo. Ele mostra ele sofrendo. Ele realmente evoluindo pelo esforço dele. Não foi só um poder. Ah, mas ele ganhou um poder. Ele ganhou um inventário. Ele ganhou umas coisas extra. Ganhou. Isso não vamos negar, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, ele teve que treinar. Ele foi obrigado a treinar, mas ele também teve que treinar, literalmente, ele treinou em tudo. Ele teve que treinar, além dele ter que treinar, ele teve que se esforçar o dobro para derrotar certos inimigos para evoluir. Claramente a classe dele realmente é roubada. Necromante com invocador, pô, ele invoca as sombras que ele quiser. E sim, isso é muito forte mesmo. Mas antes disso, ele não tinha sombras. Quando ele enfrentou o Iglis, ele não tinha sombra. Entende? Então esse é um ponto que o anime mostra pra gente. Ele mostra que todo teve uma evolução e depois de toda essa evolução que ele teve uma recompensa. Então sim, todo o esforço tem uma recompensa ao longo da vida. É a vida. Sim, a vida é assim. Quanto mais você se esforça por alguma coisa, mais você vai ter uma recompensa. Mas você tem que entender o que é esforço, o que é fazer a mesma coisa sempre igual, que é burrice, entende? E o anime mostra isso. Mostra pra ele que, tipo, pô, ele tava tentando, mas ele tava tentando da maneira errada. Eu sei que, tipo assim, realmente foi o destino que mudou a vida dele. Sim, se ele não tivesse ganhado o poder de Monarca das Sombras, hoje ele estaria morto. Porque ele era fraco. E essa é a realidade da vida. E isso que é o que torna um anime bom. Porque é um anime que tem umas batalhas épicas. Mas ele tem uma história boa. Ele tem um, vamos dizer, um clássico arroz com feijão, mas um arroz com feijão tão bem feito e tão bem temperado que se torna, vamos dizer, uma história boa comparada à história de muitos animes. Sim, você pode ouvir a história de muitos animes. Ah, mas ele não tem uma profundidade como Hunter vs Hunter, ou até mesmo como One Piece que profunda. Mas assim, por mais que ele não tenha uma profundidade, ele é um anime que te prende do começo ao fim. Eu posso falar, eu amo One Piece, eu amo Naruto, eu amo Hunter vs Hunter, mas eu vou negar. Pô, se fosse pra mim escolher entre assistir ele Solo Leveling, eu prefiro Solo Leveling. Solo Leveling, eu peguei as 2 temporadas e terminei em 4 dias. 4 dias, 14 episódios. One Piece, eu fiquei mais de 6 meses pra assistir. Entende? Porque tem aquele negócio longo, maçante e tal. Obra é boa, obra é espetacular. Mas Solo Leveling também é uma obra espetacular. Ele não se tornou tão popular por causa... Ele não tem a melhor animação do mundo. Ele tem uma animação legal. E talvez se comparar com a animação de One Piece, ou de Demon Slayer, ou até mesmo de Naruto, pode ser inferiores. Entende? Mas ainda assim, ele se tornou um anime extremamente popular. Você acha que o anime que tivesse uma história tão rasa, ele seria tão popular? A história de Solo Leveling não é rasa, é a essência dele, sempre foi, desde o começo foi mostrado. O foco é o nosso querido protagonista, o foco é ele, não é nem B, C, é ele, é as sombras dele. E é um anime que, tipo assim, ele não vai gastar tempo te explicando, isso daqui ele ganhou por causa disso. Não, é um anime que se mostra, só mostra pra você, porque ele sabe que você não é burro, entende? Que você vai entender o que tá acontecendo, entende? Isso é o bom. Ele aprofunda o que é necessário, o que não é necessário, e não aprofunda, porque não tem necessidade. Não é um anime que vai te fazer chorar pelas mortes marcantes dos personagens, mas vai te fazer se emocionar com a trajetória do personagem principal, com a superação dele. Esse é o objetivo
do anime, entende? Não é um anime que tipo assim, pô, velho, você vai ficar triste pra caramba, igual Demon Slayer, ou Naruto mesmo, ou One Piece, que tem um monte de momentos tristes. Mas ele vai ter a essência de te emocionar com momentos épicos, com batalhas lindas, com vilões extremamente fortes. É uma coisa que eu sempre falo. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Dragon Ball é um exemplo clássico. Dragon Ball não tem a melhor história. E eu acho que a história Solo Leveling é muito melhor do que o Dragon Ball, na minha opinião sincera. Mas ainda assim, Dragon Ball tem batalha épica, tem vilões memoráveis, Cell, Freeza, Majin Buu, todo mundo conhece, entende? E esse é o lado, Solo Leveling é a mesma coisa, tem batalha épicas, tem confrontos lendários, momentos únicos, entende? Isso é o que é legal, isso é o que é legal. E a obra em si é uma obra com a essência muito foda. Muito foda mesmo. Não é um anime que vai durar 7 anos, mas é um anime que vai durar os seus 4 anos tranquilo, mas é um anime bom, do começo ao fim bom. É um anime que começa com o primeiro episódio excelente e termina com o último episódio excelente, entende? É um anime que tem um ciclo excelente. Ele não vai te enrolar, não vai ficar com mimimi, mas também ele vai te trazer uma história boa, uma essência boa, e vai te focar no personagem principal, porque quem assistiu o anime tá assistindo por ele, entende? Então, mas Naruto também é assim, Naruto também é assim. Mas a essência de Naruto ainda tem outras coisas. Naruto não foi só trabalhar com Naruto, foi trabalhar com os personagens, porque ele quer dar uma profundidade, como vou dizer, para cada um dos personagens da obra. Ele quer te emocionar por momentos tristes, entende? Enquanto o Solo Leveling não quer te trazer tristeza, ele quer te trazer momentos emocionantes de superação. Ele quer te mostrar que, tipo, o impossível não existe, entende? Ele quer te mostrar, pô, é só você ir lá e lutar e foda-se, fi. É tipo isso o Solo Leveling. A essência da obra é essa. E é uma essência muito boa, muito gostosa. É a obra de Solo Leveling. Solo Leveling realmente vai ser um dos melhores animes de todos os tempos. Isso é verdade. Isso é incontestável. Mas não vou dizer que, pô, ele vai ter história mais profunda, mas eu acho que o Solo Leveling não precisa disso. O Solo Leveling não precisa disso mesmo. Mas ele podia abordar mais A, B e C. Mas e se ele abordasse A, B e C e você não gostasse, né? Tem esse lado. Se ele abordasse os outros e você não gostasse, porque o que ele tá abordando tá ótimo do jeito que tá, entende? Sabe aquele negócio, quando o time tá ganhando você não se mexe? É isso, Solo Leveling tá com o time ganhando. Pra que vamos mexer? Vamos mexer pra tentar tal. Mas nós podemos mexer no anime, deixar ele um anime ruim, ou podemos deixar o jeito que tá sendo uma obra incrível, uma obra que você começa a assistir do começo ao fim. O foda é isso da obra. Você começa a assistir Solo Leveling, quando você vê, pô, já acabou o episódio. Vocês já viram uma obra tão boa assim? Desculpa eu falar, eu já assisti várias obras, mas chegar ao ponto de Solo Leveling, de eu estar tão vibrado no anime que, tipo, eu esqueço o mundo por fora. Totalmente, é só Solo Leveling. É um anime que, tipo assim, você assiste 12 episódios como se não fosse nada. Às vezes eu comecei a assistir Solo Leveling, eu tava assistindo com minha namorada. Pô, nós põemos um episódio, e não é só comigo, ela também, entende? E ela gosta, tipo assim, mas ela tem o mesmo gosto que o seu. Ela não tem o mesmo gosto que o seu. O anime favorito dela é Dragon Ball. O meu anime favorito já é mais Black Clover, talvez Fairy Tail. Eu ainda tô decidindo essa brincadeira, mas assim, o que eu quero dizer com isso é que o quê? É uma obra que prende qualquer um, por ser uma obra muito bem feita, uma obra muito bem roteirizada, muito bem dirigida, uma obra muito bem feita mesmo. Não é uma obra, vamos dizer, que tem pontos sem nó. Tem pontos sem nó, se você parar para analisar, deve ter sim, você vai encontrar. Mas é uma obra que tem uma essência espetacular, batalhas épicas, uma trilha sonora foda, porque ninguém fala, mas a trilha sonora de Solo Leveling é incrível demais. Vai tomar banho as músicas de Solo Leveling, meu Deus. Que dádiva, aquela música, tem aquela música épica de Solo Leveling, meu Deus do céu. Solo Leveling também tem isso, ele tem um anime, além de batalha épica, ele também tem trilha sonora muito linda. Ele é um anime igual disse, ele te prende do começo ao fim, de cada episódio, de cada, vamos dizer, temporada. Se você quisesse assistir Solo Leveling em um dia, de verdade, se você assistir Solo Leveling em um dia, não sentir nem que o dia passou, de verdade, tão bem feito que é a obra. E vocês acham que uma obra dessa seria rasa? Uma obra dessa não teria história? Eu vou ser sincero, pode ser que não tenha a história mais profunda, pode ser que não tenha, se morrer alguns certos personagens do anime Solo Leveling, eu não choraria, e muita gente nem ia sentir, cai uma lágrima. Mas vou ser sincero, mas apesar de tudo isso, é uma obra que te prende ao começo ao fim. É uma obra que tem uma essência espetacular. É uma obra maravilhosa. Então assim, parando para analisar,
Igual eu sempre falo, igual eu falei anteriormente, ele é basicamente um arroz com feijão muito bem feito, ou aquele churrasquinho espetacular, entende? Ele não é nada fora do comum, ele não é nada meu Deus do céu, não, ele é o básico do básico, ele pega a essência de um anime shonen e faz de uma maneira perfeita, da maneira certa, correta, sem erros, entende? Sem erros, que eu quero falar assim, claramente o anime tem erros, mas assim, sem erros que eu falo assim, na essência de ser um shonen, entende? Porque ele tem um protagonista que tem superação, um protagonista que você se importa, um protagonista que você consegue se ver nele, entende? Isso é um ponto de um shonen, você conseguir se ver nele, um protagonista que você se importa com a superação, que você quer ver ele evoluindo, você quer ver ele mais forte, você quer ver ele derrotando certos personagens, entende? Isso é a essência, e isso tem no anime, isso que é o que deixa foda. E sim, eu sei que tem Naruto, One Piece tem, mas a maneira que ele é feito é de uma maneira que, tipo assim, do começo ao fim você começa a gostar do protagonista. Igual eu disse, Black Clover tem muita gente que não gosta de Black Clover, do nosso querido Asta. Tem muita gente que não gosta de Naruto, ou do Luffy, ou do Goku. Tem muita gente que não gosta, isso é realmente verdade. Mas eu garanto, todo mundo que assistiu a Leve vai gostar. Muita gente fala, eu não achei graça. Pô, você pode até não achar graça, porque talvez não seja um anime do estilo que você gosta. Mas se você for realmente fã de shonen, pô, esse daqui é um dos melhores shonen que eu já vi, de verdade. Desculpa falar, quem fala, não é. Não. Muita gente fala, mas eu não gostei de Solo Leveling. Mas tem gente que não gosta de Solo Leveling. Não é porque o Solo Leveling é ruim, não. É porque ele não é o estilo de anime que ele gosta. Muita gente prefere o romance do que um shonen. Muita gente prefere um anime mais de guerra do que um shonen. Ou muita gente prefere um anime de drama do que um shonen. Sim, eu sou o cara que gosta de shonen, mas também gosto do geral. Eu gosto de drama, gosto de todo quanto é tipo anime. Entende? Mas eu sei que tem muita gente que tem a preferência. Igual filme e série. Tem gente que prefere uma série de romance em vez da série de ação. Então, assim, cada pessoa tem um tipo e um gosto. Então, assim, só leva às vezes. Muita gente acha ruim. Não é porque, a obra é ruim. Não, nada disso. A obra é espetacular, velho. Se a obra fosse ruim, não teria chegado onde ela chegou. De verdade, para analisar. Um negócio ruim não chega. É porque modinha, nada a ver com modinha. Todo mundo. Muita gente dá essa desculpa de ser modinha, mas o anime não é modinha. O anime é bom porque ele é bom, entende? Então a essência do anime é ser bom. Ele é uma obra espetacular. Então assim, não importa se o pessoal fala que a modinha não é um anime que é modinha. Não é um anime que tipo, meu Deus do céu, ele é bom porque A e B, C. Não, é um anime espetacular. Então só para finalizar o vídeo, sim, o anime de Solo Leveling tem história. Ele tem uma profundidade, ele tem um protagonista que não é um protagonista mais carismático, mas ele consegue fazer com que você se importa pra caramba com o personagem principal. Você se inspire tanto nele quanto você se vê nele, de tão bem feito que é a obra. Então assim, a obra em si tem uma história boa, sim, não vou dizer que a história é mais profunda, mas não é rasa. Não é uma história rasa, é uma história com profundidade ideal pra essência da obra, entende? Pra gente se importar e ver a evolução do personagem. E é isso que nós queremos ver. Porque igual eu disse, eu já assisti outros animes. Eu tô assistindo recentemente vários animes que tem igualzinho Solo Leveling, só que eles não têm essa essência, eles não têm essa história de Solo Leveling. E dá pra você ver que a história de Solo Leveling faz toda a diferença. Então essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você acha que Solo Leveling não tem história? Solo Leveling é raso? Deixa aí nos comentários. Eu vou indo nessa. Falou, fui e até a próxima.